Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo. Estamos aqui em mais um encontro no Evangelho, Mediunidade no Café, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, sendo que hoje nós ainda estamos no capítulo 23 e vamos nos focar nas perguntas de número 251 e 252 sobre a orientação do nosso querido convidado, Marcos. Mas, para que nós possamos começar, né, o nosso encontro, vamos nos preparar para o estudo dessa noite. Vamos elevando os nossos pensamentos, vamos despertando os nossos melhores sentimentos. Vamos nos unindo em mente e em coração. E assim, com nossas mentes e os nossos corações unidos, vamos também agregando nesse grupo os nossos mentores, o mentor desse nosso encontro semanal, desse encontro de estudos, com mediunidade, Evangelho no Café. Vamos agregando a esse grupo ainda o mentor do espaço do Evangelho e toda a espiritualidade que se encontra aqui conosco hoje, nos assistindo, nos amparando, nos ajudando, e todos juntos, coesos, com o mesmo propósito, com o mesmo amor, vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos. Vamos cumprimentando a nossa querida mãezinha Maria, a quem dizemos, Mãe amada, envolva-nos com sua luz, com seu manto, ilumine nossas mentes, agasalhe os nossos corações, para que possamos estar bem participativos no nosso encontro de hoje. E acompanhe-nos, mãe querida, a presença de seu amado Filho, nosso irmão maior, nosso querido e divino Mestre Jesus. Querido Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos para nos elucidarmos um pouco mais, a fim de conseguirmos entender quais são as nossas responsabilidades cada vez maiores para caminhar nessa nossa jornada evolutiva. Abençoe-nos, querido irmão, e nos acompanhe a presença do Pai, a quem de joelho dizemos, Pai amado, obrigado. Obrigado por tudo, por todas as oportunidades, por essa oportunidade de encarnação, essa oportunidade de estudo que você nos permite, e abençoe-nos, permitindo que possamos dar início ao nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Um bom encontro a todos nós e passamos então a palavra para o Marcos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado mais uma vez a todos do canal Espaço do Evangelho pelo convite. Sempre uma alegria muito grande para mim participar desses encontros, desse programa. E hoje, como você disse, nós continuaremos o estudo do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da segunda parte do Livro dos Médiuns, né? Nesse capítulo 23, Kardec está falando sobre as obsessões e essas questões 251 e 252, elas dizem respeito aos meios de combater a obsessão. E aí é bastante interessante, né, que na questão 251, Allan Kardec está tratando de como combater a subjugação corporal, né? E aí a gente se vê obrigado a voltar um pouquinho aqui no Livro dos Médiuns até a questão 240 para dizer o que é a subjugação. Isso já foi visto antes, não é? Mas como ele está falando agora meios de combater a obsessão e meios de combater especificamente a subjugação, a gente vai achar lá na questão 240 que a subjugação ela paralisa, é uma obsessão, não é? Que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu mau grado. Ela pode ser moral ou corporal. Aí a subjugação corporal, se eu não estou enganado, é muito difícil de ser vista hoje em dia, não é? O que é a subjugação corporal? É quando um espírito se assenhoreia de tal forma dos pensamentos de um médium
e aí vamos fazer um parênteses aqui para dizer que não é só do médium ostensivo que nós estamos falando, vamos pegar a orientação dada lá no livro dos médiuns, lá no começo, de que todos nós somos médiuns, né? À medida de que somos influenciados por pensamentos alheios, nós somos médiuns. Então, não estamos falando só de médiuns ostensivos, os médiuns que trabalham nas reuniões espíritas. Não, qualquer um de nós, né? Então, fechando parênteses e voltando, imaginem que um espírito desencarnado vai dominar de tal forma os pensamentos do encarnado que vai fazê-lo passar por situações ridículas, não é? Kardec até dá um exemplo, né, de uma pessoa, um jovem que era bastante tímido, e ele diz assim, até pouco feio, não é um pouco feio, ele se humilhava, se ajoelhando na frente de uma determinada moça, fazendo declarações de amor, e até chegava ao ponto que ele não queria fazer isso, por isso que diz aqui na questão 240 que a subjugação paralisa a vontade e faz a pessoa agir a seu mau grado. Aquele jovem não queria fazer isso, mas ele recebia como se fosse uma pressão nos joelhos, uma força sobre as suas costas que o fazia se ajoelhar em via pública, beijar o chão. Quer dizer, era uma coisa de um espírito que estava lá se divertindo à custa dele, não é? Rindo e se vingando, talvez, e fazer com isso, então, que ele passasse vergonha, se expusesse ao ridículo. Essa é a subjugação corporal, não é? Isso eu acredito que não aconteça mais hoje. Eu, se não me engano, nunca ouvi falar na minha vida de um caso de subjugação corporal. Porém, a outra face da subjugação é a subjugação moral, e essa eu acho que acontece e bastante ainda nesse nosso mundo de provas e regenerações, não é? O que é subjugação moral? É quando o espírito encarnado ele está num patamar que se deixa influenciar pelo espírito desencarnado e não tem condições morais de reagir àquela subjugação. Não é? Então, o espírito desencarnado o domina mentalmente. E a pessoa dominada mentalmente, ela vai virar aí uma marionete na mão do desencarnado que tem uma ascendência moral sobre ela. E aí, na hora que a gente fala de ascendência moral, é interessante destacar o seguinte: a ascendência moral não é só de espíritos elevados, tá? A gente lê bastante na literatura espírita sobre a ascendência moral, por exemplo, de um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, não é? Ele está tão acima dos outros que só a sua presença, a sua chegada, a irradiação da sua aura já vai constranger aqueles espíritos menos evoluídos, não é? Era o que Jesus fazia, por exemplo, quando nos evangelhos a gente lê que ele expulsava os demônios, né? Os demônios eram espíritos perturbados que estavam ali obsidiando aquelas pessoas e apenas a presença, a palavra de Jesus revestida de todo o seu magnetismo moral, não é? De toda a sua superioridade, então era suficiente para livrar aquela pessoa daquela obsessão que ela estava sendo alvo. Então essa é a ascendência moral que nós temos o costume de ouvir aí. Mas a ascendência moral, ela pode acontecer também em espíritos de baixa categoria. Por quê? Porque é tudo uma questão de degraus de evolução. Mesmo as pessoas atrasadas, existem aquelas mais atrasadas e aquelas menos atrasadas. Então, se um obsessor, ele tem uma intelectualidade, ele tem uma moralidade, não é? Ele se faz presente um pouquinho melhor do que aquele que ele está obsidiando, ele tem essa ascendência sobre ele. E aí, na questão 251, finalmente chegando nela, a gente vai ver o seguinte: a subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos. E por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Essa terceira pessoa, sim, vai ter uma ascendência moral positiva sobre o obsidiado. Não é? Então, se aquele obsidiado não tem forças para reagir, se forem forças físicas que lhe faltam, o magnetismo, puramente falando, pode lhe fornecer, não é, aquele fortalecimento que ele precisa. E se for uma fortaleza moral e espiritual que lhe falta, então a ascendência moral do esclarecedor, antigamente se falava do doutrinador, essa palavra não é usada mais, não é? Daquele dialogador, então ele vai tentar convencer aquele espírito de que o que ele está fazendo não é certo e para deixar de prejudicar o encarnado
encarnado, né? Então, é interessante a gente ver que os espíritos disseram para Kardec que o que eles podem fazer é aconselhar. Quanto maior for a superioridade moral deles, mais forte vai ser sentido pelo espírito obsessor esse aconselhamento. Mas eles dizem que podem aconselhar. Por quê? Não é? Porque se falta ao obsidiado a vontade de se livrar daquela obsessão, ninguém pode fazer nada, não é? Por que que Jesus falava assim, né, quando realizava suas curas, não é? Vá e não peques mais. Vamos traduzir esse peques para comportamento. Vá e mude o seu comportamento. Não continue com aquele comportamento que você tinha, porque senão você vai atrair de volta aquelas entidades obsessoras, não é? Era isso que Jesus dizia, então, não podia falar claramente naquela época, mas é isso. Em outras palavras, se nós temos um caso de subjugação, seja física ou moral, não é? A pessoa não era daquele jeito, de repente ela está com umas ideias estranhas, está propagando a violência, está falando um monte de besteira, está claramente obsidiada, e aí a subjugação é uma irmã muito próxima da fascinação, não é? A pessoa não percebe que está fazendo aquilo, ela está fascinada por aquele espírito, não adianta uma terceira pessoa agir em nome dela se ela mesma não tiver vontade de mudar. E aí a gente cai num problema difícil. A pessoa não está percebendo como que ela vai ter vontade de mudar. Ela tem que estar aberta a ouvir, não é? Os conselhos que lhe dão, pessoas queridas, pessoas da família, pessoas do centro que ela frequenta, para se permitir isso daqui, não é? E aí, junto com isso, vem a questão das suas imperfeições morais. Por que que ela está sendo uma presa tão fácil assim para esse ou esses espíritos obsessores? No item 252, nós vamos encontrar esse esclarecimento. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua liberação, não é? E aí ele até dá um exemplo. Kardec cita aqui no Livro dos Espíritos, né, o caso de duas irmãs que moravam ali sozinhas numa casa e, de repente, as roupas dessas irmãs começaram a aparecer jogadas no chão, começaram a aparecer rasgadas, furadas, enfim, e aí no começo elas achavam que aquilo era obra de algum vizinho arteiro que entrava lá na casa delas de noite, sem elas perceberem, arrancava tudo do armário e jogava no chão. E o que elas fizeram para se defender? Trancaram as roupas com cadeados dentro de caixas, dentro de baús, e não adiantou nada isso. As roupas continuaram sendo lançadas fora, não é? Por um fenômeno de transporte, explicado aí por efeitos físicos da mediunidade, e começaram a aparecer rasgadas. Então, elas que não acreditavam no espiritismo nem nada, foram aconselhadas a procurar, não é? Um local para um centro espírita, né, daquela época, para poderem se ver livres desses problemas, e chegando lá, então, o espírito que estava fazendo aquilo foi evocado e ele esclareceu, não é? Que não adiantava outras pessoas tentarem convencê-lo, ou convencê-los, era mais de um espírito, não é? A se afastarem da residência daquelas irmãs, porque elas tinham a língua muito ferina, não é? Elas falavam mal de todo mundo, elas praticavam a maledicência, não é? Enfim, usavam sua língua, seus lábios, sua boca para terem um mau comportamento aqui na Terra. E era isso que prendia esses espíritos obsessores junto dela. Esse exemplo ele é muito atual para a gente. Vamos trocar um pouquinho aí a roupagem dessa história que está no Livro dos Médiuns, história real, verídica, não é? E traduzir hoje para a nossa realidade. Às vezes, a pessoa vai no centro espírita em busca de alívio para seus sofrimentos, de qualquer tipo que seja, mas não deseja mudar. Aquelas mulheres não mudavam, elas não acreditaram quando lhes recomendaram que parassem de falar mal dos outros, que parassem de praticar a maledicência. Elas não ligavam a causa daquilo que elas estavam fazendo à obsessão que vinham sentindo, não é? Por quê? Elas tinham essa deficiência moral. Hoje está cheio de gente que vai no centro espírita receber passe, gosta de ouvir a palestra, não é? Se sente bem ali, mas depois que sai, continua vivendo exatamente igual a como vivia antes. Não muda o seu comportamento.
comportamento. E é uma briga, não é? Entre aspas, né? É uma briga convencer o assistido de que a palestra é grande parte do tratamento. O passe que o assistido recebe é um reforço ali para ele se aliviar daquilo que está sentindo, para ele passar bem a semana e voltar de novo lá no próximo dia do tratamento espiritual, não é? Mas o que vai fazer com que ele se livre daquele problema? É a transformação íntima dele, é a transformação moral. E isso só acontece com ele assistindo a palestra. Se ele não tem o hábito da leitura, do estudo, nem nada, não é? Mas a palestra é importantíssima no tratamento espiritual. Importantíssima em duas vias, tanto para o assistido encarnado, quanto para os espíritos que o acompanham. O espírito pode ser barrado na frente lá do centro espírita, ele não entra, ou ele entra para assistir junto à palestra com quem ele está acompanhando, com quem ele está obsidiando. A repetição disso, semana a semana, mês a mês, vai trabalhando o coração do encarnado e do desencarnado. Então, aí a condição moral de ambos muda. E aí o tratamento fica bem mais fácil, não é? Porque senão, é a mesma coisa que alguém que sofre de uma terrível dor de cabeça, tomar um analgésico todo dia. Ele está tratando a dor, não a causa. O passe é o analgésico. A causa vai ser tratada com a modificação íntima da pessoa, não é? Então, basicamente é isso, né, que Kardec nos coloca aí nessas duas questões, 251 e 252. Há de se modificar intimamente, há de se melhorar moralmente, para então conseguirmos afastar as más influências. Voltando mais um pouquinho também na questão 244, a gente vai ver, está tratando lá, não é, de causa de obsessão, e aí o Kardec coloca assim, regra geral, quem quer que tenha más comunicações espíritas, aí ele está falando especificamente de médiuns ostensivos, não é? Quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Ou seja, nós podemos estar sob má influência em qualquer situação das nossas vidas, quando estivermos tendo maus pensamentos, não é? E o que é um mau pensamento? Vontade de ir lá e cometer um crime? Também, isso é um mau pensamento. Mas um mau pensamento pode ser aquele desânimo constante, aquela tristeza permanente. Por que eu falo tristeza permanente e desânimo constante? Porque no nosso mundo, que está caminhando para ser de regeneração, mas ainda não é, os episódios de desânimo vêm, não é? De vez em quando para a gente. E isso não é errado, gente. Tem muito espírita que se cobra muito por falar assim, nossa, mas eu não podia estar tendo esse tipo de pensamento. Podia, nós estamos a caminho da evolução, não é? Então, de vez em quando, ficar desanimado é normal, de vez em quando ter uma tristezazinha, deixar uma mágoa aparecer porque eu me desentendi ali com quem eu gostava, tal. Tudo isso é normal. O que é inconveniente? Eu não vou nem usar a palavra errado, porque errado não, né? O Espiritismo dá liberdade da gente seguir o caminho que quiser. O que é inconveniente? É eu permanecer na mágoa, eu permanecer na tristeza, eu permanecer no desânimo. Quando eu, consciente então dos fenômenos espirituais que ocorrem ao meu redor, permaneço nessas condições de maus pensamentos, aí então eu posso estar dando vazão a pensamentos externos aos meus. Não é? Pode ser que tenha um espírito me acompanhando e ele sente alívio da tristeza dele transmitindo essa tristeza para mim. Às vezes não é maldade, não é perseguição, não é nada. Ele se acopla a mim por algum detalhe aí, né? Alguma invigilância da minha parte, alguma brecha que eu forneci, e aí ele se alivia daquele peso que ele tem. E esse alivia como? Passando para mim isso. Eu começo a comungar dos pensamentos dele e aí eu me encontro então obsidiado. Como sair dessa obsessão, mudando a nossa sintonia. Igual quem está lá no rádio muda. Hoje não é mais assim, né? Na minha época a pessoa mudava o dial do rádio lá, não é? Girando o botãozinho, e aí conseguia ir para outra estação melhor do que aquela que ela estava sentindo. Tá? O normal da gente não é ter esses maus pensamentos. Ah, eu trabalho aqui na minha empresa e, puxa vida, eu queria tanto cargo daquele sujeito lá, como esse cara podia sofrer um acidente, né? Opa, não é normal eu ficar pensando isso. Se eu pensei, porque em alguma vez eu estava querendo aquela promoção, ou preciso de um aumento de salário e tal, tudo bem, não faz mal, faz parte da caminhada evolutiva, como eu já disse. Mas eu ficar pensando nisso toda hora e alimentando esse pensamento, é ruim, alguma coisa errada está acontecendo.
acontecendo. Deixa eu me tratar aqui dentro para ver se reflete aqui em cima alguma coisa, não é? Então, nós temos que mudar a nossa moral, nós temos que mudar a nossa conduta. E para encerrar aqui essa parte do meu comentário, não é? Fazendo esse estudo para a apresentação de hoje, aqui para a participação de hoje no programa, eu li essa questão aí das irmãs que tinham a língua ferina, e aí eu fui buscar algumas referências aí da maledicência, não é? Eu encontrei uma carta do apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, o capítulo 3 da carta de Tiago, diz o seguinte: os animais selvagens, os répteis, as aves e todo tipo de fera pode ser domado pelo homem, mas a língua do homem ninguém doma. Olha só o que Tiago escreveu 2000 anos atrás, gente. A língua do homem pode abençoar ou pode amaldiçoar, Tiago disse. E como que uma fonte de água amargosa pode dar água pura? Ele faz essa pergunta. Né? Então, se nós, agora trazendo aí, né, para o nosso universo do espiritismo, para o nosso universo da mediunidade, se eu quero ser um bom médium, como que eu posso ser o intermediário de boas comunicações se da minha boca sai água amargosa? Não é? A mediunidade é um filtro. O espírito sugere o pensamento, vai passar pelo pensamento do médium, e aí ele vai filtrar de acordo, né, com uma série de particularidades a mensagem que ele está recebendo, ou pela psicofonia ou pela psicografia. E aí entra aquela história, né, clássica no espiritismo. Se eu coloco uma água límpida num jarro sujo, a água que sai de lá é suja. Tenho que cuidar. Se eu quiser ser um bom intermediário para os espíritos, eu tenho que cuidar da minha moral, porque a mediunidade, ela não existe somente naquelas poucas horas de trabalho de reunião mediúnica. Quem é médium 24 horas e vai ter ao seu lado a companhia que ele angariar durante todo o resto da semana, e não naquelas 2 horas que ele vai ficar dentro do centro praticando a sua mediunidade. Essa é a dica de hoje, então, não é? E, por favor, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Eu achei interessantíssimo, Marcos, e acho que muita valia você falar aqui, como Kardec falou, da maledicência. É algo tão comum, sabe? As pessoas se divertem. Assim como que posso dizer, uma forma de entretenimento. 2 ou 3 pessoas se encontram, já começam a falar de outro. E é muito importante salientar isso, porque muitas vezes a pessoa não tem noção do mal que ela está fazendo para ela e para o outro. Porque à medida que nós estamos falando de uma terceira pessoa, seja verdade ou não, nós podemos estar prejudicando muito a vida dessa pessoa. E nós estamos ali, nós sabemos que somos responsáveis por tudo que fazemos de bom, de mal, ou o bem que não fizemos, o mal que fizemos foi o bem que não observamos. Então, esse ponto da maledicência eu acho interessantíssimo nessas 2 perguntas. Nós temos que nos conscientizar, como disse, né, que a nossa língua nunca para dentro da boca, mas nós temos tantas coisas boas para falar e nós ainda continuamos cuidando da vida alheia, nós ainda continuamos falando do outro, sem nos darmos conta que quando nós falamos do outro, nós estamos olhando nele aquilo que nós temos. Então, seria muito interessante, antes de abrirmos a nossa boca para falar de alguém, perguntar para nós mesmos, não nos questionarmos até que ponto eu tenho essa mesma atitude. Porque quando nós começamos a nos conhecer, saber bem os nossos defeitos, fica muito mais fácil de nós nos corrigirmos e olharmos com outros olhos os outros. Então, é muito importante essa parte que se fala, você falou 2 coisas aqui que eu quero muito ressaltar. Isso, e quando as pessoas vão numa casa espírita simplesmente para tomar o passe. Né? Quantas vezes a gente vê as pessoas chegando nos 45 minutos do último tempo, simplesmente para tomar o passe, achando que o passe
para realizar um milagre na vida dela. E aí voltam semanalmente ali e se queixando, reclamando, porque as coisas não melhoram. Como você mesmo falou, é o Evangelho que nos mostra. É esse esclarecimento que você nos trouxe que nos alerta. Por que falar do outro? Use a sua língua para falar coisas melhores, porque não é divertido. Mesmo porque, como você mesmo disse, como nós estamos ligados por sintonia e pensamento, se ligam a nós todos aqueles que estão na mesma faixa, e aí nós acabamos ficando, por que não? Obcecados ou então subjugados, né? Então, eu acho isso muito importante, de grande valia nesse nosso encontro de hoje. Que todas as pessoas meditem e reflitam sobre a, essa atividade tão corriqueira que é a maledicência. Não precisa nem ser uma obsessão pertinente, como é que chama? Perene, não é? Às vezes a gente fala mal de alguém e imediatamente já se associa mentalmente àquela pessoa, não é? E eu me lembro, eu não vou lembrar qual que é o livro, mas o André Luiz conta de um caso que um homem tinha falado mal de uma pessoa que já havia desencarnado. Tinha lá comentado e falado uma inverdade. Ele tinha caluniado aquela pessoa, aí ele foi dormir e aquele espírito, ele foi atingido por aquele pensamento do homem que fez a calúnia e durante a noite o procurou, não é? Então ele teve uma noite agitada, pesadelos, tal, e aí na hora que ele acordou, né, ele foi acordado até por um mentor que estava junto com o André Luiz, porque ele estava muito perturbado. O mentor faz lá um procedimento, ele acorda assustado, e aí ele nem se lembra que tinha falado mal do outro. Ele acaba acreditando a noite agitada que estava tendo ao jantar pesado. Ele falou, eu comi muita coisa aqui no meu jantar. Eu não sei se vocês se lembram dessa história, né? Eu não lembro em qual livro do André Luiz que está. Mas é isso, né? A pessoa atraiu para junto dela pela invigilância do próprio pensamento e pela invigilância da língua, não é? Falar mal de quem já morreu, falar uma situação que não se tem certeza, não é? Olha, eu acho, eu ouvi, alguém me contou, puxa vida, não é? Existe também uma outra historinha aí que fala lá que toda a informação que a gente vai passar para frente tem que passar por 3 filtros, né? Eu não lembro também exatamente quais são esses 3 filtros, se alguém puder me ajudar, mas eu sei assim, é verdade, é útil para alguém e o último filtro não me lembro qual que é, não é? Mas é isso, qualquer coisa que chega. E hoje, né, com o Twitter, com o WhatsApp, né, com essas mídias digitais todas aí que a gente tem, tão fácil a gente propagar verdades e inverdades, verdades inconvenientes e inverdades que não deveriam existir, não é? Não deveriam ir para frente. E a gente tem que se vigiar. Então, não é só a língua que pratica a maledicência, os nossos dedos também praticam a maledicência, pelo telefone celular, pelas mídias de comunicação que nós temos hoje aí. As três Dá para pereiras. piorar, né? Fala aí. Eu acho que é legal, ele citou e é bem importante. É a verdade, é a bondade e a utilidade. Isso. Então, isso que você está dizendo é verdade? Não sei. Isso que você está dizendo vai ser bom para outra pessoa ouvir? Não sei. Isso que você está dizendo é útil para alguém? Não sei, então não fala, né? Os 3 filtros, é isso aí. Obrigado, senhor. Não, e ainda a gente pode pensar um pouquinho além. A gente está falando da língua, mas a gente precisa falar para ser maledicente? Ou eu posso só pensar? O meu pensamento já cria e já vai aonde eu direcionei. Então, a gente tem que tomar a nossa primeira vigilância, é o cuidado com o nosso pensar. Pensou, a gente costuma brincar, né? Pensou, já foi. Tanto bom como ruim. Não é só o bom que vai. O ruim, às vezes, vai até mais rápido, dependendo da nossa intensidade que a gente faz. Mas esse ponto é importante da nossa vigilância, por quê? Porque se eu sou imune àquilo que está sendo dito de mim, ou aquela sintonia que estão buscando em mim, se não tem uma ressonância dentro de mim, nessa imperfeição, nessa falha, não há ligação, não há sintonia. Simples assim. Então, eu falo, não, mas está acontecendo isso, tá bom, mas você tem alguma ressonância em você que está permitindo isso, porque se não tivesse, não teria. Então, é óbvio que são as nossas imperfeições,
são ainda os nossos vícios, tudo aquilo que a gente tem que trabalhar. Então, por que é melhor chegar aos 45 minutos, ouvir 30 segundos do evangelho e tomar o passe? Porque o evangelho vai fazer que eu faça o quê? Pense nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. Ai, eu tenho que me transformar? Ai, que difícil. Ai, coisa chata, é. Então fica tomando passe e fica no mesmo ciclo. Não sai do ciclo, porque você não se modifica. A gente é regido por leis, uma delas é causa e efeito. Então, tudo que eu vou escolher, tudo que eu tenho uma causa, o efeito é a consequência, gente. Então, não é porque alguém vai me fazer mal, porque Deus vai filtrar ou vai me punir ou vai me julgar. Não, como a gente brincou outro dia, que é automaticamente. Você fez, tem a consequência. E não precisa de ninguém te falando que isso vai acontecer. A gente já tem as leis de Deus gravadas conosco. Eu contrariei, eu vou ter reajuste. Simples assim. Por isso que é tão difícil da gente entender, né? Porque falar, não, tem que ser culpa de alguém. Alguém encarnado, desencarnado em algum lugar. É, alguém. Eu mesmo. Achei bem interessante também, Marcos, quando você citou o exemplo que André Luiz colocou no livro. Também não me lembro o nome do livro, mas eu já li esse livro e realmente é algo para nós pensarmos, não é? Quando temos uma noite muito agitada, quando temos uma noite que não conseguimos dormir, é um bom rumo para começarmos a pensar o que eu fiz durante o meu dia, né? Porque realmente nós também carregamos tudo isso. Sabe Ah, que eu achei bacana quando você citou uma coisa que, assim, coincidências não existem, e de ontem para cá, uma das coisas que mais rondou as falas em lugares que eu estou, em lugares diferentes, lugar que não tem nada a ver com o espiritismo, é, é uma pergunta que foi feita: a vida é feita de erros e acertos? Qual seria a nossa resposta? A vida é feita de acertos e erros? Não. A vida é feita de tentativas e acertos. Você falou, e eu falei assim, caraca, olha, o Marcos acabou de falar, nós nos damos ao direito de dizer que nós não erramos. Por que que é importante isso? Porque quando você fica em cima do erro, você permanece no erro. E quando você muda esse foco, você vai para um acerto. E aí vem tudo que vocês falaram até agora. O pensamento, a maledicência, tudo isso, a vigilância que precisa ter, ela está muito relacionada a isso. Se eu não vivo a vida que eu quero viver, eu sempre estou sendo comandada pelas coisas que eu já não quero mais e continuo praticando. Então, achei fantástico você ter falado isso, porque aí, assim, é impressionante o quanto nós não entendemos as, quais são as coisas que temos que fazer para evitar a obsessão, a subjugação, o fascínio e tudo e tal. Na verdade, não existe receita. Existe você se conhecer e saber o que que é que você precisa fortalecer em você. O que é que mais está pegando? É a maledicência? É o pensamento? Né? Porque é o que foi citado aqui que eu estou pegando e dizendo assim, realmente não existe fórmula. Kardec deixou um roteiro para se pensar, mas cada um vai ter que construir. Por quê? Porque o maior e mais importante projeto é cada um fazer a sua vida. Então, achei assim de uma felicidade enorme pensarmos dessa maneira, porque ainda eu deixo uma provocação, né? E foi falado hoje de manhã na aula que eu estava, realmente não existe acaso, né? Não existe acaso. Um sábio hindu, Rabindranath Tagore, ele sempre diz: é muito simples ser feliz, mas é muito difícil ser simples. E aí, como é que fica isso?
Sabe o que a gente sempre fala aqui, que o livro dos médios não é livro... Primeiro, todos são médios, então tudo bem, a gente pode dizer que serve para todo mundo. Mas é exatamente o que o Marcos falou, não é para a gente aplicar nas 2 horas que a gente fica na reunião mediúnica. É para a gente aplicar a todos os momentos. Por quê? Por que nós vamos para a reunião mediúnica? Estou buscando algo? Qual que é o intuito maior? Aprendizado e auxílio. A gente está auxiliando porque nós, ora, estamos encarnados, mas já tivemos desencarnado. Quando a gente estiver do lado de lá, a gente vai querer esse auxílio, essa troca. Então, se eu estou numa reunião mediúnica que tem uma busca de auxiliar e de eu próprio aprender, tudo isso que a gente passa no momento da reunião mediúnica, a gente tem que aplicar para o resto das 22 horas desse dia e os outros 6 dias da semana. Senão, o que adianta eu aprender? É para usar só essa vez na semana, só nesse dia? É um aprendizado que a gente tem que ter do nosso espírito, da nossa ferramenta mediúnica, da nossa vigilância, da nossa vivência do Evangelho do Cristo, para aplicar sempre. Porque a gente já falou também, é muito lindo a gente saber a doutrina, tá estudando, a gente sabe as passagens do Evangelho de cor e salteado. E nós vamos usar quando? Já estamos na nossa fase de transição de planeta de prova e expiação para regeneração, é hora de aplicar, de vivenciar o Evangelho. Ah, mas não consigo vivenciar tudo. Tudo bem. O que você consegue? Começa aí. Faz isso. Ai, nossa, agora eu estou conseguindo já. Eu já estou conseguindo não falar mal da pessoa, ainda estou pensando. Melhorou um pouquinho. Vai um passo de cada vez. Então, menos informação e menos reflexão e mais prática, mais uso do Evangelho no nosso dia a dia. Uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção, Vanessa, é se você realmente, nas 2 horas da reunião, você efetivamente colaborou. Porque muitas vezes nem lá nós colaboramos, pelo contrário, nós damos trabalho para os benfeitores. Porque eles têm que vigiar nossos pensamentos, não é? Porque nós fugimos completamente da sintonia, do ambiente que se forma. Então, é por isso que nós precisamos estudar, para que nós possamos realmente aproveitar o aprendizado, para fazer alguma coisa de útil, para que realmente nós comecemos naquelas 2 horas sendo produtivos. E, eventualmente, devagarinho, ir colocando nas outras 22 horas do dia e nos 6 dias da semana, né? E outra coisa que eu achei interessante, quando você falou, você lembrou, né, que Kardec coloca ali a respeito de aconselhamento. Nós, geralmente, somos refratários a conselho. A nossa falta de humildade, de ouvir, não é? Então, e você colocou ainda assim, nós estamos abertos a ouvir. Nem sempre nós nos abrimos. Nós deixamos que o outro fale até para não responder por respeito à pessoa, mas nós não escutamos efetivamente o que o outro está nos dizendo. Ele está nos dando, ele está nos sinalizando as coisas para que nós possamos refletir. Se nós não percebemos os sinais e ele está percebendo, vamos aproveitar. E aí, nessa hora, nós vemos, já que nós sabemos que a obsessão, a fascinação e a subjugação não é só para os médiuns, mas para todos nós que estamos sujeitos, quem sabe nós possamos, pelo menos, aproveitar alguma coisa das exposições evangélicas que nós vamos escutar na hora do passe. Se é que ainda nós temos a humildade de entender que precisamos do passe e da assistência, porque muitos também acham que não, que são completamente livres de toda e qualquer influência, e não é assim, né? E se me permite, Analice, a gente, né, já está há muitos anos aí dentro da doutrina,
E eu vejo se repetir a seguinte situação. O assistido, que não é trabalhador do centro, ele tem um determinado comportamento, pode ser um pouquinho refratário ao conselho e tal, mas ele até está lá porque, de alguma forma, ele foi buscar ajuda, né? Mas o trabalhador do centro espírita, esse é difícil de se tratar, né? Por quê? O trabalhador do centro espírita é um ser humano como outro qualquer, né? Está sujeito a problemas, a desentendimentos familiares, a doenças que o abalam e tal. É um cidadão exatamente igual a qualquer outro. Não é privilegiado porque é médium, porque é o presidente do centro, que é no centro. Nada, é um ser humano qualquer. Só que por ele trabalhar no centro, eu não sei se é vergonha, né, de falar que está precisando de um tratamento, eu não sei se é orgulho, eu não sei o que é, mas aí, não é, tem as reciclagens, tem que passar, né, no atendimento fraterno a cada 6 meses e tal. Tem trabalhador que não vai. Ou eu já vi caso do trabalhador que vai fazer tratamento em outro centro, para não fazer no centro que ele mesmo trabalha. Não é? Por que isso, né, gente? É uma condição mental refratária a receber o conselho, a receber a ajuda. Né? E isso é falta de humildade, falando português, claro, né? É falta de humildade da pessoa. Todos estamos sujeitos a altos e baixos na vida. Não é vergonha nenhuma ter a necessidade de tratamento. E aí, graças a Deus que eu trabalho numa casa que vai me oferecer um tratamento lá, puxa vida. Olha que beleza, já estou ali, já estou ambientado, já coisa. Ah, mas eu vou passar no atendimento fraterno e eu vou falar alguma coisa no plantão ali. E se aquela pessoa conta para os outros? Meu amigo, não é para acontecer isso, né? Se acontecer isso, é que o problema não é você ter contado, é a história ter se espalhado, né? Aí o centro todo está precisando ali de uma reciclagem completa, então. Mas isso que você falou, isso é importantíssimo. A Silvana levantou a mão? Então, nós vamos pegar no seu gancho da sua fala e vamos repensar o que é uma casa espírita. Porque ali começa a definição que muitos que vão nela trabalhar não entenderam ainda. Que uma casa é a oportunidade para o trabalhador, é para o voluntário. Ela começa por aí. Se ela não for um local para que eu possa ter a oportunidade de servir para me melhorar, porque é no servir que eu vou... Veja, a transformação de cada um de nós é individual, é intransferível, não sei mais o quê, deixa quieto. É pessoal, é de cada um. E se eu não entendo que eu vou fazer a minha transformação e vou ter uma oportunidade de ir servir para que eu possa, então, baixar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, aí eu não compreendi e não deveria nem estar trabalhando. Porque, de verdade, a porta de entrada para problemas numa casa espírita não é o assistido. Uhum. É o voluntário que não se vigia suficientemente. Veja, vamos lá. Uma casa serve para fazer a caridade para quem vem em busca que você falou. O assistido até pode estar refratário, mas ele foi lá porque ele quer buscar alguma coisa. Então, ele está em busca. Agora, os problemas que acontecem dentro de uma casa espírita, naquilo que a gente leu, né? Aconteceu numa casa espírita. Aí eu esqueci o nome do outro livro que a Sandra já trabalhou com a gente também, que é maravilhoso. É o voluntário que faz. Os problemas que nós enfrentamos aqui no espaço do Evangelho é pelo voluntário, não pelo assistido. Então, a nossa persistência, ela está nisso, em entendermos, em primeiro lugar, que nós deveríamos ser muito gratos por ter um lugar para servir. E não o contrário, não somos nós que... A casa que precisa de mim não precisa nada. A casa não precisa, não. É nós que temos que ter essa humildade de reconhecer que é, em primeiro lugar, para nós mesmos. É fantástico. Por que será que a gente não entendeu ainda que a própria obsessão é um caminho para se rever muitas coisas? Não, porque Mas aí... sabe o que acontece? Ó? A gente falou de obsessão simples, fascinação, subjugação. Só que a gente está abordando aqui a auto-obsessão. Uhum. Por quê? Porque principalmente o trabalhador,
que está buscando conhecimento, a doutrina, que é o que a gente falou, ele se coloca num local que menos do que perfeito eu não aceito. Então, se eu não for perfeito, não tá bom. Então, é a cobrança que a gente faz exacerbada de nós mesmos. E aí eu não posso contar para o outro que eu estou com uma falha, porque senão eu vou estar mostrando que eu não sou perfeito, que eu sou imperfeito. Mas nós estamos num planeta que é todo mundo imperfeito. Então, como assim? Do que você está falando? Então, é uma auto-obsessão. Nós mesmos cobramos o que a gente não pode. Eu trabalho num hospital, porque o centro espírita é um hospital que está atendendo aquele doente da mente, do espírito, do corpo, incluindo aquele que está trabalhando. Não é só quem está frequentando. Porque quem mais dá trabalho na casa espírita é o voluntário, gente. Não é o assistido. Não é o assistido, é o voluntário. Por quê? Porque acaba entrando nessa própria auto-obsessão. Ele mesmo se cobra, não se permite. Por quê? Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, mas ao mesmo tempo, se eu conseguir compreender isso, eu mesmo me curo. Então eu tenho o problema e a solução na minha mão. Só que para identificar isso, para aceitar isso, perante a mim e perante os outros. Não, mas aqui eu sou expositor. Eu não posso ter esse pensamento ou essa atitude. Por que não? Você pode sim, mas muda o pensamento. Muda a sua atitude. É lógico que a gente pode errar, o que o Marcos falou, a gente vai errar e muito. A questão não é não errar, a questão é errei. Veja que errou e corrija a rota, muda o caminho. Tenta outra vez, porque se você não tentar, nem acertar nem errar. Então só vai errar aquele que está tentando, né? Errar o alvo, que a gente fala, né? Você só vai errar o alvo se você jogar algo no alvo. Se você não se mexer, não fizer nada, você não vai errar, lógico, você não está fazendo nada. Então, a auto-obsessão é um ponto que a gente tem que sempre estar pensando nisso. E aí é o que a gente falou dos filtros, né? Acaba caindo sempre na mesma coisa. Se eu usasse esses filtros, se eu olhasse para o outro, passando primeiro em mim, será que eu tenho alguma coisa disso que eu estou vendo no outro? Pronto, você já nem falou do outro, que você já usou para você. Aí a gente ia nessa vigilância, se cuidando para não usar a nossa língua de forma cruel, nem conosco e nem com ninguém. Né? Eu faço uma brincadeira que o voluntário é voluntarioso. Mas é verdade, porque se você pede de um jeito, você às vezes é mal interpretado porque pediu de um jeito. Se você pede de outro, é porque... Então, quer dizer assim, parece que estamos a serviço da pessoa e não daquilo que precisa ser feito, que é o trabalho como um todo. E aí é que vem, né, o perigo. Você até pode, né, aí tem aquela brincadeira, espírita não fala mal de ninguém, tece comentários. Cuidado com essa brincadeira, por quê? Você até pode falar de uma atitude, mas não da pessoa. É isso que nós não sabemos discernir muitas vezes. Falar de uma atitude é uma coisa. Então, por exemplo, o fulano falou que não devia. Foi o fulano ou o que não devia que tem que ser corrigido? O que não devia. Porque o fulano vai ter que se haver ele mesmo com ele mesmo. Então, quando, né, chamar para conversa, que a gente faz isso, mas às vezes a pessoa não está aberta a escutar. Que a Analice falou, nós não escutamos as pessoas, mas será que o outro escuta aquilo que ele realmente está precisando ou ele sempre acha que é para o outro? Então, vamos lá. Olha, isso aqui que você fez não está legal. E eu achei muito legal que ontem à noite eu trabalhei com uma pessoa que lá no começo da casa, lá no comecinho, tinha um tipo de comportamento. E eu tentei dar um elogio e ele não aceitou. Que eu falei que ontem trabalhar com ele foi maravilhoso porque eu percebi que tem uma diferença de lá para cá. Fazia muito tempo que eu não trabalhava junto. Ele falou, não, sempre foi assim. Eu falei, olha, você pode continuar pensando isso, mas eu vou dizer que a sua atitude hoje é outra. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da atitude diferente. E é um elogio, veja,
Nós até elogio não queremos receber. Imagina a crítica. Não queremos, muitas vezes, receber elogio. Imagina crítica. É para pensar, não é? E me veio isso à mente, que assim... E eu falei, então tá, tudo bem. Continua que tá legal. Tá muito bacana. Foi muito bom trabalhar hoje com você. Ele falou, tô tentando. Aí sim, aí foi legal, porque aí veio justamente o que vocês fizeram eu pensar que foi de ontem para hoje. Marcos, você não tem noção quantas vezes surgiu essa questão do erro e acerto. Não, é tentativa e acerto. Você tentou, não foi legal, aí você acerta depois. Ainda não acertou? Tenta de novo. Né? Dizia o sábio Raul Seixas, tente outra vez. Eu não vou cantar, mas vocês lembram, né? Vocês lembram, né? Muito bom, eu gostaria só de retomar rapidamente aqui uma coisa que a Sandra e a Vanessa falaram, né? É, falando ainda sobre aquela questão de comentar do outro, de ter a noite mal dormida, tal, às vezes a gente acha que, e aí a Vanessa falou, né, que tudo é consequência, tudo obedece a uma lei, né? E às vezes a gente acha que a lei de causa e efeito, né, ou as consequências que a gente vai encontrar daquilo que plantou, vai ser só numa futura encarnação, vai ser só no mundo espiritual, e não é, né? Existem, lógico, aquelas colheitas que vão se dar mais para frente, mas a consequência às vezes é imediata, né? Eu falei mal da pessoa, pronto, eu já tive a minha noite de sono perturbada, né? Eu me comportei raivosamente em algum lugar, pronto, já me desencadeia uma crise de enxaqueca aqui. A gente no dia a dia vai convivendo com as consequências, e isso é um detalhe da sabedoria divina, porque nesse convívio diário com as consequências, a gente vai aprendendo que tudo que a gente faz vai ter algum efeito lá na frente, né? Então, que eu trate de fazer coisas boas para que esses efeitos sejam bons também. Aí eu só estou retomando que na hora eu não consegui falar ali e eu achei que era importante a gente falar sobre isso daí também. A gente recebe vários sinais de alerta, mas a gente não presta atenção, né? Aí uma hora soa um alarme que você fala, nossa, agora eu percebi, né? Então, que a gente possa estar aberto, igual aquele que está indo procurar ajuda, a receber tanto a crítica como o elogio, né? Porque é para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Quem ganha somos nós. Por que a gente resiste tanto, né? Em ganhar algo que vai nos beneficiar. Né? Agora eu fiquei pensando nisso. Porque eu também tenho essa dificuldade de aceitar. Ela fica quieta, aceita o elogio, não fala nada. Né? A gente tem que trabalhar a nossa humildade, né? Voltando uma questãozinha para cima, lá a gente falou hoje da 251, 252, na 250 está escrito assim, ó, ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal. Se a gente trocar a palavra doença, né, por um comportamento equivocado aí, ninguém consegue mudar o comportamento do outro se ele gosta daquele comportamento, se ele acha que está tudo bem com aquilo, né? Ah, eu sou médium, mas não tem problema. Ó, eu vou usar um exemplo bem bobo aqui, né? Eu vou fumar até às 6 da tarde, a reunião é só às 8 da noite, eu não vou prejudicar, então prejudica, né? E aí o fumar vocês substituam pelo que vocês quiserem aí. Se é médium, meu amigo, o tempo todo, 24 horas por dia, né? Então, se você se obstina, se você se obstina naquilo que te faz mal, ninguém pode te ajudar. Só vai te ajudar na hora que você se conscientizar que é necessário mudar. Apesar do adiantado da hora, assim, Vanessa, eu vou te falar que, assim, sim, difícil muito aceitar elogio. E eu só aprendi quando Terezinha Tessanari me chamou num canto, porque ela fazia isso de gostoso com a gente. Ela era, Marcos, coordenadora dos expositores, no período que eu trabalhava, porque tinha vários coordenadores, e ela era a coordenadora geral. E ela me chamou para falar várias coisas sempre. E eu dizia, sim, Terezinha, vou pensar no que você falou, porque eu nunca respondia de bate-pronto. E aí um dia ela elogiou. E aí eu falei, não, 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 que isso, que isso. Ela falou assim, que menina,
Que falta de humildade é essa de não aceitar meu elogio? Vanessa, eu tive que engolir essa. Porque aí eu fui responder, ela falou, pensa, pensa muito. Porque a gente acha que só a crítica que é falta de humildade, mas não receber o elogio também é falta de humildade. Porque assim, aí eu passei a dizer, quando a pessoa falava alguma coisa, que bom que então eu fui caminho da espiritualidade para lhe ajudar. Estou grata por isso. Eu consegui por aí, viu? E é tão bacana pensar. Eu não sei se vocês lembram, agora vem uma confissão que ajuda a pensar mais extensamente. Na sexta-feira, tinha uma atividade, Marcos, que eu não lembrei que eu fazia uma tarefa. E algumas delas aí vão saber qual que era a tarefa que eu tinha para fazer. E eu falei assim, Allan Kardec, por favor, me ajuda. E ele ajudou. Fantástico, gente. A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. Que foi a minha frase de abertura de incentivo para falar sobre prudência, já que ele era prudência em pessoa. Então, assim, é bacana porque, assim, cara, eu esqueci que era a minha responsabilidade a tarefa, mas eu não vou falar para os meus colegas porque eu tenho certeza que alguém vai dizer que vai. Eu falei, não, eu vou fazer a tarefa porque, assim, ó, agora eu não estou aqui em meu nome, eu estou em nome da espiritualidade. Allan Kardec, por favor. Foi só digitar Allan Kardec e veio a ajuda. Então, assim, se é verdade que você vai prestar um serviço e você é ajudado, por que não humildemente se colocar na posição de dizer: tenho vários defeitos. Se quiserem falar dos meus defeitos, me chamem. Não falem pelas costas, falem comigo, porque eu tenho um monte para contar. E por que é importante nós assumirmos essa postura? Porque quando nós assumimos que ainda não somos perfeitos, como a Vanessa falou, e Marcos, a gente brinca que ela é habitante de Júpiter, ela só está aqui de passagem, tá? A gente brinca, a Vanessa permitiu que a gente brincasse porque ela é espírito de luz. E aí a gente para pensar e diz, não, tem luz em todos nós, tem amor em todos nós, tem tudo de bom, mas ainda tem alguns defeitos. Aí fica mais fácil para olhar e dizer, tá bom, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. E aí hoje também correu solto a questão da oração, não sei se vocês perceberam. Hoje, em todos os grupos que eu faço parte, se falou o quanto é importante a oração. Eu achei incrível, não é coincidência, é isso. No momento, diz o médico, que você se coloca em posição, já acende algo aí. Então, talvez nós tenhamos que voltar ao básico. Voltar ao básico talvez seja o nosso começo da nossa receita. Bom, vamos lá. Satisfeito, Marcos? Muito. Muito? Então tá bom. Então, vamos pedindo para a Nilda para nos fazer agora. Bem, depois dessa maravilhosa reflexão e estudo, vamos imaginar um buquê fluídico de flores e vamos depositar neles energias de muito amor. Vamos entregar a essa espiritualidade para que ela emane por todo o nosso planeta. E assim, gratos que estamos, vamos agradecer aos nossos mentores individuais, aos mentores do Espaço do Evangelho, aos mentores da mediunidade no café, a todas as fraternidades, a Ismael, a Maria, nossa doce mãe, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, e a Deus, a quem agradecemos humildemente e o louvamos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós.
E assim pedimos a permissão para encerrarmos os estudos desta tarde. Que assim seja, graças a Deus, possamos permanecer no amor e na paz de Jesus.